Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Mais uma vez nós estamos dentro da nossa liturgia e o contexto em que Jesus faz esse discurso é o contexto do Sermão da Montanha. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus vai para o alto de um monte para fazer o discurso. Uma passagem correspondente a essa é o Evangelho segundo São Lucas, em que Jesus ele estava no alto do monte e vem para uma planície. E tanto um como o outro, né, não são contraditórios, mas são expressões teológicas de interpretação dessa mesma passagem, dessa única e mesma passagem, em que Jesus faz um grande discurso. E todos os dois evangelistas começam o discurso com as bem-aventuranças. Tanto Mateus como Lucas, nós temos o começo desses ensinamentos com as bem-aventuranças. Mas é interessante porque no Evangelho segundo São Lucas, Jesus no alto do monte desce para um lugar mais baixo e tem um significado importante. Deus que vem até os homens e fala a eles com uma linguagem humana. No Evangelho de São Mateus, nós vemos, a partir de uma visão hebraica, judaica, de que Jesus sobe para o alto do monte. O monte é sempre um lugar elevado que remete à ideia de estar mais próximo do céu. E aí Mateus traz para nós um discurso que tem o aspecto do próprio Deus que fala com o homem. Enquanto Lucas tem esse aspecto de Deus que vem até nós e nos fala em linguagem humana, na planície. Em Mateus, de Deus que do alto do monte fala ao seu povo, é Deus mesmo que nos fala. Mas é interessante porque hoje esse aspecto do sermão fala sobre a lei. Tanto a primeira leitura como o evangelho vem falar sobre a lei. E na primeira leitura nós vimos que a primeira aliança, a primeira lei, ela foi revestida de glória, embora ainda imperfeita. Eram 10 palavras gravadas, eram 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra e que foram revestidos de glória, apesar de serem imperfeitos. Tanto é que Moisés, quando viu a glória do Senhor e recebeu as tábuas de pedra, ele não podia olhar para Deus, precisava cobrir o rosto. Quando o rosto de Moisés se iluminava e manifestava a glória de Deus que tinha dado a ele as palavras, as 10 palavras. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós não vemos a palavra de Deus como que dividida em 10 palavras ou 10 mandamentos. Nós temos um único mandamento, claro, que se desdobra em 10 formas de interpretar e de viver, como que um código de leis que nos orientam para Deus. Mas nós podemos dizer que que a lei de Deus é uma única palavra. E essa palavra, na plenitude dos tempos, se fez carne e habitou entre nós. Por isso nós podemos dizer que, apesar do Antigo Testamento estar todo revestido de glória, ainda mais o Novo Testamento, Jesus que é a novidade do Pai, Ele que é a boa nova da salvação anunciada a todos os homens, manifestado em todo o seu esplendor e em toda a sua glória. A partir do alto do monte, assim como Moisés recebeu as tábuas de pedra com a palavra de Deus, Jesus é o novo Moisés, se apresenta como o novo Moisés, que do alto do monte ensina o povo, que do alto do monte faz as orientações para nos conduzir até Deus. Enquanto no Antigo Testamento, os mandamentos têm um aspecto proibitivo, incisivo. No Novo Testamento, Jesus fala de um modo positivo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É a mesma coisa, só que de um modo agora positivo, agora de um modo pleno, porque Ele é a única palavra.
Jesus começa a dizer aos discípulos, afirmando: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Jesus não vem para fazer com que o Antigo Testamento seja rebaixado ou aniquilado ou abolido. A lei de Deus não seja cumprida. Pelo contrário, ele vem para fazer o pleno cumprimento. Se no Antigo Testamento nós resumimos os mandamentos de Deus em duas partes, uma tábua de pedra que se refere à nossa conduta para com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E na outra pedra, a nossa conduta para com o nosso próximo, de amar o próximo como a si mesmo. Jesus vem trazer isso numa perfeição, né, no pleno cumprimento, entregando sua vida e nos mostrando verdadeiramente o que significa amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.